A computação em nuvem tem sido uma das tecnologias mais revolucionárias da última década. Com a nuvem, as empresas podem acessar uma ampla gama de recursos de computação sob demanda, sem precisar investir em infraestrutura de hardware e software. Além disso, a computação em nuvem oferece escalabilidade sem precedentes, permitindo que as empresas se adaptem rapidamente às mudanças nas necessidades dos negócios. Neste artigo, vamos discutir o que é computação em nuvem, como ela funciona e os principais tipos de nuvens disponíveis no mercado. Abordaremos também as principais vantagens e desvantagens da computação em nuvem, bem como algumas considerações importantes que as empresas devem considerar ao adotar essa tecnologia. O que é computação em nuvem? A computação em nuvem é um modelo para fornecer serviços de computação sob demanda pela internet. Em vez de comprar, configurar e manter hardware e software de infraestrutura, as empresas podem acessar recursos de computação, armazenamento e rede pela internet, pagando apenas pelo que usam. A nuvem pode ser vista como uma coleção de servidores, armazenamento e software rodando em data centers ao redor do mundo. Esses data centers são operados por provedores de serviços em nuvem, que são empresas especializadas em oferecer serviços em nuvem para outras empresas. Os serviços de nuvem normalmente são oferecidos em 3 modelos de implantação diferentes: nuvem pública, nuvem privada e nuvem híbrida. Cada modelo de implantação tem suas próprias características e benefícios. Nuvem pública. A nuvem pública é um modelo de implantação em que os recursos de computação, armazenamento e rede são fornecidos por um provedor de serviços de nuvem e compartilhados entre várias empresas. Os serviços de nuvem pública geralmente são oferecidos com base no pagamento conforme o uso, o que significa que as empresas pagam apenas pelos recursos que usam. Os provedores de nuvem pública mais conhecidos são Amazon Web Services, AWS, Microsoft Azure e Google Cloud Platform. Esses provedores de serviços em nuvem oferecem uma ampla gama de serviços, incluindo hospedagem de sites, armazenamento de dados, processamento de dados, inteligência artificial e análise de dados. Nuvem privada. A nuvem privada é um modelo de implantação em que os recursos de computação, armazenamento e rede são provisionados exclusivamente para uma única empresa. As nuvens privadas geralmente são gerenciadas pela equipe de TI interna de uma empresa ou pelo provedor de serviços gerenciados. As nuvens privadas oferecem mais controle e segurança para as empresas, pois os recursos são dedicados exclusivamente a uma única organização. No entanto, as nuvens privadas são mais caras que as nuvens públicas, pois a empresa é responsável por adquirir e manter a infraestrutura necessária. Nuvem híbrida. A nuvem híbrida é um modelo de implantação que combina recursos de nuvem pública e privada. Isso permite que as empresas aproveitem ambas as nuvens, usando a nuvem pública para cargas de trabalho que exigem escala e a nuvem privada para cargas de trabalho que exigem maior controle e segurança. A nuvem híbrida é uma opção popular para empresas que desejam aproveitar os benefícios da nuvem, mas também precisam manter o controle sobre aplicativos e dados críticos. Além disso, a nuvem híbrida pode ajudar as empresas a reduzir custos, permitindo que usem a nuvem pública para cargas de trabalho sazonais ou de pico. Como funciona a computação em nuvem? A computação em nuvem é baseada em uma arquitetura de serviços, onde os recursos de computação, armazenamento e rede são fornecidos como serviços sob demanda pela internet. Esses serviços são gerenciados pelo provedor de nuvem e acessados pelos clientes por meio de uma interface de usuário baseada na web. Para usar a nuvem, as empresas precisam se inscrever em um serviço de nuvem e criar uma conta. Eles podem criar máquinas virtuais, carregar dados e aplicativos e acessá-los por meio de uma interface baseada na web. A computação em nuvem é baseada em 3 modelos de serviço principais. Infraestrutura como Serviço, IaaS. A infraestrutura como serviço, IaaS, é um modelo de serviço em que os provedores de nuvem fornecem recursos de infraestrutura de computação, como servidores, armazenamento e rede como um serviço sob demanda. As empresas podem usar esses recursos para criar e executar aplicativos personalizados e gerenciar seus sistemas operacionais e aplicativos. Plataforma como Serviço, PaaS. Platform as a Service, PaaS, é um modelo de serviço em que os provedores de serviços em nuvem fornecem aos clientes uma plataforma de desenvolvimento de software.
A plataforma inclui ferramentas e serviços para desenvolvimento, teste e implantação de aplicativos. As empresas podem usar a plataforma para criar, testar e implantar aplicativos sem precisar gerenciar a infraestrutura subjacente. Software como Serviço, SaaS. Software como Serviço, SaaS, é um modelo de serviço em que os provedores de nuvem fornecem aplicativos e software aos clientes como um serviço sob demanda. Os aplicativos são executados na infraestrutura de nuvem do provedor e são acessados pelos clientes por meio de uma interface baseada na web. Os provedores de serviços em nuvem também oferecem serviços adicionais, como arquivamento de dados, backup e recuperação de desastres, segurança e gerenciamento de banco de dados. Benefícios. A computação em nuvem oferece muitos benefícios para as empresas, incluindo redução de custos. A adoção de serviços em nuvem permite que as empresas reduzam os custos de infraestrutura de TI, pois não precisam investir em hardware e software para executar seus aplicativos. Além disso, os provedores de serviços em nuvem geralmente cobram apenas pelos recursos que as empresas usam, permitindo que paguem apenas pelo que precisam. Escalabilidade. Essa tecnologia oferece escalabilidade sem precedentes, permitindo que as empresas dimensionem de forma rápida e fácil seus recursos de computação, armazenamento e rede conforme necessário. Isso é especialmente útil para empresas que enfrentam picos sazonais ou picos de demanda. Flexibilidade. A flexibilidade é outro ponto importante para quem opta por essa tecnologia, permitindo que acessem seus dados e aplicativos de qualquer lugar do mundo, desde que tenham uma conexão com a internet. Isso pode ser especialmente útil para empresas com equipes remotas ou filiais em diferentes localizações geográficas. Maior eficiência. As empresas se tornam mais eficientes, permitindo que se concentrem em seus negócios principais, em vez de gastar tempo e recursos mantendo a infraestrutura de TI. Os provedores de serviços em nuvem geralmente gerenciam a manutenção e as atualizações da infraestrutura subjacente, permitindo que as empresas se concentrem em seus negócios principais. Maior segurança. A segurança dos dados é outro ponto forte para as empresas, pois os provedores de serviços em nuvem geralmente investem em segurança e conformidade regulatória. Além disso, os contratantes podem aproveitar os recursos de segurança oferecidos pelos provedores de serviços em nuvem, como backup e recuperação de desastres, para proteger seus dados e aplicativos. Desvantagens. Apesar dos muitos benefícios da computação em nuvem, existem algumas desvantagens das quais as empresas devem estar cientes, entre elas: dependência do provedor de serviços em nuvem. As empresas que usam computação em nuvem dependem de provedores para fornecer serviços confiáveis e de alta qualidade. Isso pode causar transtornos se o provedor de nuvem tiver problemas de infraestrutura ou interrupções de serviço, o que pode trazer prejuízos aos seus clientes. Segurança. Embora a computação em nuvem possa oferecer maior segurança, ela também pode apresentar riscos. As empresas devem garantir que seus dados e aplicativos sejam protegidos e que medidas de segurança adequadas sejam implementadas para evitar violações. Conformidade. Os fornecedores desse serviço devem garantir que seus dados e aplicativos estejam em conformidade com os regulamentos e padrões relevantes, como a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Eles precisam garantir que seus provedores cumpram as regras e regulamentos relevantes. Custos. Embora a computação em nuvem possa reduzir os custos de infraestrutura de TI, isso pode sair caro se as empresas não gerenciarem seus recursos adequadamente. É necessário garantir o uso eficiente de recursos de computação, armazenamento e rede para evitar custos excessivos. Conclusão. A computação em nuvem está transformando a forma como as empresas gerenciam suas operações de TI e como fornecem serviços aos seus clientes. A computação em nuvem oferece uma variedade de benefícios, incluindo maior flexibilidade, escalabilidade, eficiência e redução de custos. Além disso, a inovação em áreas como inteligência artificial, aprendizado de máquina e análise de dados estão sendo impulsionadas. No entanto, a adoção desse tipo de tecnologia apresenta desafios significativos, incluindo preocupações com segurança, privacidade, gerenciamento de dados e integração com sistemas legados.
Para aproveitar ao máximo os benefícios da computação em nuvem, as empresas precisam planejar cuidadosamente sua estratégia de adoção do sistema, avaliar seus requisitos de negócios e escolher um provedor que atenda a esses requisitos. Trata-se de uma tendência tecnológica que continuará a crescer e evoluir nos próximos anos, com a expansão de novas tecnologias e serviços relacionados à nuvem. Para se manterem competitivas, as empresas precisam estar preparadas para adotar e utilizá-la de forma eficaz, a fim de impulsionar a inovação e alcançar uma vantagem competitiva no mercado. Diretório D. Conteúdo inteligente para pessoas inteligentes.